Será que a palavra de Deus faz tão pouco fruto no mundo por causa da voz do pregador? Antigamente se pregava bradando, se pregava gritando. Hoje se prega conversando, se prega explicando. E verdadeiramente, como no mundo de hoje podem tantos sentidos, podem às vezes mais os gritos do que a razão. Perguntaram a São João Batista quem era e ele respondeu: "Eu sou uma voz que anda bradando no deserto." Eu sempre pensei que voz fosse voz que explica, não voz que brada, voz que grita. Então por que São João Batista se definiu pelos gritos e não pela razão, pelo bradar e não pelo explicar? Porque existe muita gente nesse mundo com quem podem mais os gritos do que a razão. E o auditório a quem São João Batista pregava era dessa ordem: vede o exemplo claramente em Cristo. Pilatos, lavando as mãos, disse: eu nenhuma culpa vejo nesse homem. Nesse instante, o povo e os escribas lá fora gritavam: crucifiquem-no, crucifiquem-no, de maneira que Cristo tinha a seu favor a razão, e contra si os gritos. A razão não bastou para salvá-lo, mas os gritos bastaram para o colocar na cruz. De maneira que se nesse mundo de hoje podem tantos sentidos, é bom que gritem algumas vezes os pregadores. É bom que gritem. Por isso definiu Isaías os pregadores como nuvens. A nuvem tem relâmpago, tem raio e tem trovão. O relâmpago ilumina, o raio mata, o trovão atordoa. O relâmpago é para alguns, o raio é para um, o trovão para todos. Assim é de ser a voz do pregador. Um trovão do céu que assombre e faça tremer o mundo. Mas o que faremos, por exemplo, as orações de Moisés? Desça a minha doutrina como chuva do céu, e a minha voz e as minhas palavras como orvalho que se destila brandamente sem ruído. O que faremos, por exemplo, o exemplo de Cristo, tão celebrado por Isaías? Não clamarás, não bradarás, mas falarás com uma voz tão moderada que não se possa ouvir fora. E verdadeiramente, o pregar mais familiarmente, o falar mais ao ouvido do que aos ouvidos, não só concilia maior atenção, mas naturalmente, sem força nenhuma, entra, penetra e se insinua na alma.